Boa tarde, então vamos dar início ao nosso estudo da série psicológica. Nós estamos nos primeiros slides referente a esse capítulo terceiro, que começamos na semana passada. Vamos aqui ver a introdução do livro de Luiz de Emmanuel, capítulo 110. Antes da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Esse texto extrai do capítulo 110 do livro Vinha de Luz. Então vamos fazer aqui um comentário. Antes da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Vamos fazer aqui algumas reflexões do que Emmanuel nos transmite de uma forma muito profunda. A questão toda é porque a vivência e a prática do amar o próximo, que está estabelecido logo em seguida ao amar a Deus, ele só se torna de fato possível dentro da qualidade do amor que a gente dá a si mesmo. E esse amor que a gente pode dar a nós mesmos vai depender fundamentalmente do nosso despertamento espiritual, da percepção nossa das leis divinas que regem a vida, de entendermos a experiência humana, a experiência no corpo, como sendo parte de todo um conjunto de outras oportunidades que temos na busca do aperfeiçoamento espiritual, e que a partir daí, desse conceito e percepção da vida, é que nós podemos, em termos de equilíbrio, levar aqueles que convivem conosco ou praticar a caridade com os outros a partir da caridade que a gente já fez conosco mesmo. Os maiores problemas que nós temos em termos de relacionamento humano, quer na família, quer no trabalho, quer nas próprias instituições religiosas, inclusive espíritas, é o esforço de vivência externa de algo que nós ainda não praticamos internamente conosco mesmos. É querer achar que tem condições de fato vivenciar a caridade em termos de espontânea prática dos ensinos do Cristo, sem que isso nós já estejamos fazendo em termos de equilíbrio, de harmonia, de paz conosco mesmos. Então Emmanuel aqui faz referência a isso, dizendo: antes da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. E o que é a caridade essencial? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Em termos humanos, aonde os valores da individualidade em termos de personalismo e de ego, a gente sabe que isso é praticamente impossível, porque nós queremos, quando nos identificamos muito com os valores transitórios da personalidade do corpo, deixar em tudo que a gente faz a nossa marca pessoal. A gente não quer se colocar em termos de instrumentos do bem nas mãos dos benfeitores espirituais, aonde de alguma maneira não sejamos alvo de reconhecimento, de um certo tipo de pagamento sutil que nós recebemos quando somos alvo da gratidão e de certo destaque. Para que isso esteja de forma bem trabalhada em nós, vai se dar na medida e na proporção em que estamos sensibilizados
as possibilidades de mudança interna, espiritual, profunda, dentro do que o Evangelho do Cristo nos apresenta. Todo exercício autêntico de caridade, de prática do bem, é um exercício de superação do ego, quando realizado de forma qualificável. Pois não, Clênia, usa aí o microfone. Com relação a essa questão de nós fomos criados para fazermos o bem. Quando a gente não o faz, a gente se desequilibra de alguma forma. Mas é isso que a gente tem feito. Quando a gente tem esse eu muito exacerbado, não se tem essa consciência. É verdade. E por isso a qualidade do nosso bem é sempre rodeada de certo egocentrismo, de certa expectativa de retribuição, de reconhecimento. A gente de fato só pratica o bem com qualidade na medida em que nos tornamos bastante sensíveis a ser intermediários de benfeitores espirituais, ou está em sintonia com o Evangelho do Cristo. E isso realmente a gente só consegue na medida em que a gente já trabalhou um certo índice de autoconhecimento, autopercepção em termos de espírito eterno, de realmente ter acordado valores profundos do nosso ser que vai dar base fora do ego, fora das expectativas de reconhecimento. É claro que nós estamos no início desse trabalho em termos qualificáveis, mas a partir do momento em que a gente agora, após ter tido conhecimento da doutrina espírita, nos abrimos em termos de percepção do nosso eu profundo e de valores transcendentes, inclusive a personalidade temporária que estamos tendo na Terra, é que a gente está se colocando mais flexível à vivência do bem sem expectativas, que é aquele capítulo do Evangelho: dai com a mão direita sem que a esquerda saiba, que realmente a gente pode dizer fácil de falar, muito difícil de praticar, porque a prática só vem a partir dessa superação do ego, da nossa identificação com o eu profundo e de ter, através do que a gente aqui é muito estimulado, a prática da meditação, da reflexão, de estarmos agora num nível de consciência, ou isso está sendo trabalhado em nós, aonde essas expectativas tenham sido superadas. E é isso em parte que nós iremos ver ainda hoje no estudo sobre ter e ser, que também tem tudo a ver com essas questões que estamos aqui tratando nessa abertura. No final aqui, Emmanuel nos diz: é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Ora, é chegar àquele ponto que o apóstolo Paulo havia dito, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Esse é o objetivo maior. A questão toda é que a doutrina espírita nos estimula, diríamos até mais, nos acicata, nos empurra, para que a gente resolva isso quanto antes, porque isso só irá ocorrer na nossa experiência humana através do esforço da nossa vontade. E nós estamos em um período clímax de favoritismo em termos de ajuda espiritual para alcançar o máximo, dentre outras experiências encarnatórias que tivemos antes dessa. Basta a gente lembrar que nesse período de transição planetária, não é só espíritos elevados que estão encarnando na Terra para acelerar o progresso, para de fato estabelecer uma nova era na humanidade, mas também e sobretudo o amparo espiritual mais intenso
que é colocado em nossas mãos desde que nós nos abramos para Ele, nos sensibilizemos de forma mais profunda para a prática do bem. Agora é o período ideal na Terra, assemelha-se ao período do cristianismo primitivo. Não é por outro motivo que o Espiritismo é um cristianismo redivivo. Então a gente vive agora na Terra uma época que, se de fato fizermos o esforço possível, de vontade, a nos abrirmos às propostas do bem, nós poderemos alcançar níveis que nunca antes havíamos alcançado. Então vamos para o primeiro slide de hoje, do nosso estudo T e C, que é o penúltimo item do C, do livro O Ser Consciente. Então é o penúltimo. Vamos aqui, é o quinto slide da série, nós vimos 4 na semana passada, vamos ver o quinto. Desperta-se-lhe em grau crescente a avareza que o amarfanha, e depois da alegria fugaz da posse material, transfere-se para a ilusão da dominação arbitrária de outras vidas, de outras pessoas, acreditando-se capaz de detê-las, subjugá-las como conquistas a mais. Ora, lembrando que o tema geral do nosso estudo hoje é sobre ter e ser, e sabemos que um vai de encontro ao outro, de que em termos de ser consciente e desperto, as posses materiais, as facilidades de ordem efêmera estimulam o espírito encarnado a ter, e com isso distanciar-se das reais potencialidades que ele traz de felicidade plena, de autoiluminação e de trabalhar de forma ativa e consciente o seu processo evolutivo. Nesse slide, voltando aqui a ele, quando começa dizendo: desperta-se em grau crescente a avareza, isso dentro da proposta do ter, que é aquela que nós engolimos goela abaixo todo dia numa sociedade materialista. Todo dia, nos nossos relacionamentos sociais, através da mídia, da TV, das redes sociais, as pessoas projetam de forma às vezes imperceptível, sutil, a aparente realização de felicidade por posses ou circunstâncias. Então a pessoa está agora, domingo à tarde, numa praia, claro, e com o sol ardente, e joga nas redes sociais de que está aqui, eu estou aqui, estou muito feliz. Então o projeto do ter circunstancial, porque é apenas uma variante, alguns é a posse de bens que evidenciam muito, inclusive nas redes sociais também, assim como também as posses em termos de pessoas. Então a pessoa está bem acompanhado ou bem acompanhada e acha ótimo que isso seja projetado, porque isso é, entre aspas, felicidade, dita pelo mundo do ter, pelo mundo da ilusão, da projeção, do auto-engano, de um espírito querer ao máximo insistir de que a felicidade ou a meta maior da vida humana está no prazer, no gozo e na posse. E aí aqueles que podem estar nos ouvindo até pela internet dizem: tem outro tipo de prazer? Ora, como tem? É esse que nós estamos procurando trabalhar
em termos de despertamento de consciência. Porque o prazer do ter, da satisfação de instintos, das posses materiais, ele deve representar em termos de consciência para o nosso espírito os brinquedos da infância, nos quais a gente projetou-se e enganou-se durante muito tempo. A questão é saber se agora a gente quer largar esses brinquedos e essas ilusões ou não. Pois não, Rosalina? Exatamente. E ele lá consegue encontrar o pai e a mãe, ele se dispõe a vir para resolver, mas ele não consegue encontrar ela, né, para voltar. Aí assim, às vezes também está do lado lá e tem essa consciência. Quando chega aqui e encontra aquela pessoa que o sentimento, né, que bate com outra pessoa, seja um sentimento de revolta, de amor, é confundido. Então às vezes também tem esse desejo de posse, que é mal interpretado na forma da bexiga. Esse caso é o de Silas no livro Ação e Reação, que ele tem que encontrar a madrasta, a antiga madrasta, para poder regularizar uma pendência de consciência que ele tinha. Não é isso? Realmente, todas as histórias e lições que os livros de André Luiz nos trazem no contexto da interferência e diríamos até mais de parceria do mundo espiritual com o mundo físico, é para, em termos de autoiluminação, de despertamento de consciência para nós espíritas encarnados, assimilarmos ao máximo uma perspectiva de visão de vida que os personagens que André nos traz de modo nenhum tiveram essa oportunidade. O que eu quero aqui deixar bem claro é o seguinte: nós, na atual encarnação, vivemos um clímax de possibilidades que nunca se vivenciou antes em termos de humanidade encarnada na Terra. Nós temos a possibilidade de nos adentrarmos, por exemplo, nessas obras como você havia citado, Ação e Reação, para, a partir de uma contextualização com ela, aprimorar ao máximo a experiência encarnatória que nós estamos tendo agora. Não para, infelizmente, o que muitos espíritas fazem, analisar essas histórias como se fossem fatos distanciados da sua realidade e que muitas vezes vão endossar desvios e condutas erradas que eles querem ainda ter na Terra para regularizar no futuro. É claro que muitos são os livros espíritas que têm surgido dizendo de forma bastante clara para qualquer um espírita que pense assim, que ele vai quebrar a cara, porque aquelas histórias que estão lá e a perspectiva de realidade que é ali retratada é para que agora nós encarnados tivéssemos o máximo de possibilidade correta e positiva a usufruir. Então você imagine, por exemplo, essa situação era de Silas, que era um espírito já bastante elevado. O espírito aqui dizia: olha, eu estou longe de ter a elevação de Silas. Silas ainda tinha que vir reencarnar para resolver um problema. Olha, e um problema grave. Eu não tenho esse problema grave que ele tinha, então eu posso muito bem levar a minha encarnação, como se diz popularmente, no banho-maria, aproveitando o máximo de sensações e realizações em termos materiais e ter toda uma perspectiva muito boa. O espírita que pensa assim, ele está usando de sofismas
E muitas obras, tanto de Divaldo Franco quanto até do Chico mesmo, como no livro Os Mensageiros, vai deixar bem claro para ele que ele vai quebrar a cara, porque dele a espiritualidade esperava muito mais, muito mais. Não era para ter uma vida medíocre ou sem maiores possibilidades, não. Então vamos aqui continuar com o nosso estudo. Boa tarde. Estamos aí com algumas visitas. Então, voltando aqui esse slide ainda, na parte final. Transfere-se para a ilusão da dominação arbitrária de outras vidas, de outras pessoas, acreditando-se capaz de detê-las, subjugá-las como conquistas à margem. Então, esse é o grande projeto em que a maioria da humanidade encarnada está. Projeta a realização e as metas maiores da vida na conquista de coisas, pessoas e circunstâncias. É claro que nós não estamos aqui para, diante dos benefícios do conhecimento da doutrina espírita, ficar marcando passo. A nós é proposto perceber esse engano que a maioria se entrega e buscar, de fato, aquilo que vai nos realizar com plenitude, que é o quê? O despertamento da consciência profunda, ou do eu profundo. A possibilidade de que, mesmo diante de uma vida com muitas dificuldades e limitações, sermos alguém que pode se beneficiar com o máximo de felicidade possível à criatura humana. Há um tempo atrás, concluindo essas observações, talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. Fizeram, através de testes associados à neurolinguística, um exame tipo eletroencefalograma, mas de um tipo mais detalhado, acompanhando o funcionamento neuronal de um desses gurus que praticam muito prece e meditação lá no Oriente. Colocaram ele durante mais de um dia, porque ele era tido e é tido como uma pessoa que vive em muita paz e num nível de plenitude, de felicidade diferenciado. O resultado é que, através desse teste mesmo, acompanhando as conexões dos neurônios lá dele, constatou-se, em termos de diagnóstico, que ele realmente havia um nível de produção de endorfinas e de outras substâncias no cérebro dele que dá a sensação de prazer e de bem-estar num nível altíssimo. Não precisa eu dizer a vocês se essa experiência retratava uma pessoa que acreditou muito em propriedades, em ter posses e pessoas, porque ele não tinha nada disso. O que eu quero dizer para todos nós, e para mim também é claro, é de que é cientificamente provado que, em termos de satisfação, de plenitude, inclusive orgânica, constatada na produção dessas substâncias no cérebro, estar num nível de felicidade e de plenitude não tem nada a ver com ter pessoas, circunstâncias, nem posse. Não tem a ver com nada disso. Isso é provado. E possivelmente, e aí onde é que está a dificuldade maior para todos nós que estamos aqui trabalhando esse despertamento de uma consciência mais espiritualizada, de que, mesmo vocês tendo ouvido isso, a gente está conversando sobre isso, quando terminar o nosso estudo que nós botarmos para as nossas atividades cotidianas, os padrões que a sociedade materialista faz a gente engolir todo momento
goela abaixo, vão se impor sobre o nosso psiquismo e nós continuaremos achando que, tá certo, que felicidade não depende de coisa, nem de pessoa, nem de objeto, mas eu acho melhor ter minhas coisinhas. Porque a gente vive dentro de um campo de influências recíprocas, magnéticas, com os espíritos encarnados e desencarnados, que continuam iludidos com a questão de posse de bens. Então é preciso realmente, para que a gente saia desse padrão vibratório, um esforço de vontade ativa, de ir percebendo consigo mesmo quando os nossos neurônios fazem as conexões indevidas em relação a essas perspectivas de ordem material e dizer: opa, eu não vou continuar me iludindo. Eu sei que não é desse modo, não é na propriedade e facilidade de coisas materiais que está a minha verdadeira felicidade. Pois não, Cléber? Como nossa essência espiritual, que realmente vai nos fazer felizes, é o desenvolvimento dessa área. Mas nós estamos um pouco material, que é o tempo do espírito, que a gente tem que cuidar bem desse corpo. É um pouco que a gente não deve tratar mal com vícios, com má alimentação, a gente deve ter todo o cuidado. Então, com as coisas materiais, eu acho que elas fazem parte do nosso vida. A gente tem o direito de usufruir delas. Se elas foram obtidas com trabalho, por que não? Exatamente. Agora, não ter o apego. Aí eu acho que a grande questão é o apego. Aí é a ponte sutil. Transitório. Você está ali no seu conforto, ou pode ser um conforto simples, depende de cada um. Para determinadas pessoas, você está numa rede ali, está uma maravilha. É verdade. Você está numa cama de um hotel 5 estrelas, para outros vai outra maravilha, depende da concepção de cada um. Mas todo mundo gosta do que é bom. É verdade. Agora a gente saber lidar com essas coisas. É essa delicadeza de lidar com isso que nós estamos tratando aqui. Porque facilmente, se a gente não trabalhar bem a perspectiva espiritual da vida, a gente se projeta no engano da maioria da humanidade encarnada. Porque a maioria da humanidade encarnada, ela não pensa assim. Ela pensa que, de fato, ter muito, ter pessoas, manipular até o comportamento dos outros, viver subjugado à satisfação das circunstâncias, de forma a lhe dar prazer, é o mais importante. É preciso que a gente trabalhe bem a nossa espiritualidade para que a gente não se projete no engano que a maioria se projeta. Essa é a delicadeza da questão. E realmente, por ser um espírito imortal, habitando temporariamente um corpo físico, a gente só precisa diferenciar uma coisa. É uma coisa engraçada que eu vou dizer a vocês, dizendo a mim mesmo, porque eu também me coloco no meio. O problema não é a gente estar encarnado no corpo. O problema é a gente ser um espírito que, mesmo já tendo recebido muito da doutrina espírita, é um espírito sem vergonha, que gosta de se iludir, que gosta de se projetar no mundo de ilusão, que por mais iluminação espiritual que tenha recebido, não quer fazer o esforço necessário para subir mais alguns degraus em termos de consciência espiritual. Isso realmente a gente precisa veementemente fazer. O mundo em que a gente vive, por mais que a doutrina espírita nos alerte, a questão toda é a imposição magnética de influência recíproca, que está aí toda a humanidade. Aqui, quando nós estamos reunidos em um estudo desse, a gente está temporariamente usufruindo
do compartilhamento magnético espiritual com outros níveis de consciência mais sutilizados. Mas aí fora, no nosso dia a dia, a gente está em cima de vibrações que nos puxam para baixo. E aí é onde está a questão maior. Vamos aqui para mais um slide, para a gente adiantar um pouco mais esse texto, né? A compreensão. Autodesprezando-se graças à insegurança íntima. Não se considera merecedor de afeto, supondo que quando se lhe acerta estão interessados no que ele tem e jamais no que é. Veja, é a continuação disso aqui, da perspectiva do ter, da pessoa que vive para o imediatismo e que depois isso gera nela uma autodepreciação. Porque quanto mais a pessoa ofere facilidades materiais, mais ela passa de uma forma espontânea a se projetar naquilo que tem. É aí onde entra a delicadeza de saber ter sem ser possuído pelo que tem. Facilmente isso não ocorre, não. Só vai acontecer na medida em que a gente de fato trabalha um nível de consciência, de despertamento de consciência ativo e bem direcionado, porque senão a gente passa a se projetar mais coisas. Eu acho até engraçado, porque essas projeções às vezes elas ganham até um campo ridículo ou até engraçado. Eu tenho aqui um caso de uma pessoa que há um tempo atrás trabalhava comigo na área de banco, só que ele trabalhava para uma empresa terceirizada e era um solteirão. Ele já tinha assim, solteirão que a gente diz hoje em dia não é nem para ser um pejorativo, é para ser um elogiativo, né? Porque antigamente era um pejorativo, mas hoje em dia é um elogiativo. Então ele tinha aí seus 40 e poucos anos, nunca tinha tido um casamento ou um relacionamento estável. Ele trabalhava numa empresa terceirizada, ganhava um pouco mais do que o salário mínimo, mas através de muito esforço dele, principalmente que ele antes vivia só com a mãe, era filho único, o pai já tinha falecido, ele juntando dinheirinho, comprou uma casinha, mas ele dizia abertamente que não queria relacionamento com mulher nenhuma, porque mulher só pensa nos bens materiais do homem. Então ele achava que qualquer uma mulher que certamente aparecia querendo algum relacionamento com ele, estava querendo os bens dele, ver os bens, uma casinha. Então, por aí a gente tem uma ideia de como é isso aí na cabeça das pessoas. A pessoa se projeta muito em bens materiais, oxe, estão olhando meus bens. E quando vai olhar os bens da pessoa, é de rir. É de rir. Mas isso, para muita gente, representa coisa séria, viu? Porque eu acredito que até hoje ele não se casou, não, ele já deve estar perto dos 50. Eu disse a ele porque ele criava uma gatinha, ele tinha uma gatinha, né? Eu disse, olha, corra no cartório para passar um documento da casa para pagar, porque vai ser um herdeiro que você vai ter. É uma gatinha que ele criava, eu disse, olha, veja no cartório como é que você passa o seu imóvel. A gente acha muitas vezes piada, mas pode ter certeza que desse nível a pior tem e muitos. Mas hoje em dia está uma moda, eu conheço alguns casais, casamento aberto, cada um mora na sua casa. Claro. Tem sua independência. O que já não deixa de ser um resquício muitas vezes, não todas as vezes, de não querer comprometer os bens pessoais que tem um com o outro. Puro apego e ilusão de posse. Não é todos os casos, mas tem muitos que é. E aí a variante disso é muito grande. Voltando aqui a esse slide, autodepreciando-se graça à insegurança íntima. Não se considera merecedor de afetos. Então a pessoa acha que não é o sentimento que o relacionamento vai haver com ele.
é devido às posses. É fogo, né? Quando se lhe acerca, estão interessados no que ele tem e jamais no que ele é. Vamos ver aqui mais um slide. Não crer, não. O problema, diz a Jana. Há muitos anos atrás, antigamente se casava com um filho, uma filha, só que casasse com alguém que tivesse posse. Quer dizer, isso é uma cultura. Isso é uma cultura, porque até hoje, no dia de hoje, isso é o que mais acontece. Ó, tá namorando com meu filho, não tem um pau para dar do lado. Aí então. Mas só para mim. Aí nós arrumamos um toque de sombra. Arrumamos um toque de sombra. Justamente isso é uma coisa muito real e muito presente na nossa vida. Vamos ver aqui mais um slide para a gente aprofundar a questão. Não crê que pode ser amado com desinteresse pelos seus haveres, vindo a consociar-se, ele faz mediante cláusulas de separação de bens, bens que eles são alicerce de segurança no inconsciente. Vejam como se dá, né? Vejam, e principalmente no meio artístico, né? Há muitos casamentos com separação de bens, né? Eu vi até recentemente pelas redes sociais, que ninguém hoje em dia vê, né? O casamento que teve com separações de bens de Zezé de Camargo, né? Com a nova esposa dele, que também parece que é uma jornalista e alguém que também tem muitos bens e não está nem aí interessado nos bens dele, e quer que isso fique muito bem explícito. Então eles se casaram com essa cláusula de separação de bens. É claro que por mais legítimo que seja o afeto humano nessas relações, não deixa de ficar muito bem explicitado o nível de carência espiritual recíproca, porque ambos se projetam na ilusão da posse, da materialidade de valor dos bens, que na verdade depois, que é o mais comum, vai estourar em relacionamentos que não se sustentam. Às vezes dura 1 ano, 2 anos no máximo. Pois não? É possível, se você quiser possibilitar os outros ouvirem, porque senão não chegar aqui. Com relação assim, a casamento e separação de bens, se você for racional, porque na maioria das vezes a gente vê se casar com aquela paixão que é duradoura, não é duradoura, tem tempo para acabar e não se torna amor, né? E começa as desavenças, os problemas, e culmina uma separação. Aí a gente vê casos aí famosos, o Macaco, por exemplo. Com a primeira esposa, viveu anos e anos e anos, teve os filhos e tal. No segundo casamento, houve separação de bens. Passou pouco tempo casado, e ela pegou um monte de dinheiro. E a gente vê que a maioria realmente é interessada na parte financeira. Eu acho que se a gente for usar esse laço nosso, a gente pode partir para esse lado. A questão porque toda... ninguém sabe dele amanhã. Quando eu caso com alguém, eu caso. Se eu estiver apaixonado e amando, então eu enfrento qualquer dificuldade. Mas muitas vezes você pensa que depois, com a convivência, vê que vai ficar bom. E muitas vezes a pessoa vai praticamente mais acontecer. Eu já vi uma filha fazer isso com a mãe. A mãe passou a casa para a filha e a filha depois passou a mãe a casa. Fizeram um complexo, mas a filha expulsou. Mas realmente isso tudo não deve nos surpreender, porque é o quê? É o fruto de uma sociedade materialista, utilitarista, egocêntrica. Em verdade, e isso é o que tem feito o desmantelo na maioria dos relacionamentos ou casamentos, é porque há uma troca de perspectivas materiais.
Se por um lado muitas vezes a mulher se projeta nos bens materiais que pode ter um relacionamento com alguém, o homem também muitas vezes se projeta nas facilidades e gozos materiais que a mulher vai dar a ele. Há uma troca recíproca de ilusão de posse e de matéria. Qual é o resultado disso? No mundo como o que nós vivemos atualmente, onde a facilidade de versões, de projeções, de relacionamentos são inúmeras, é a degradação familiar e no casamento que a gente tem visto nos dias atuais. Realmente, para que isso aí seja superado, é necessário que essa humanidade que está aí comece a se espiritualizar. Dentro da perspectiva materialista do mundo que nós estamos, é totalmente desaconselhável a formação de família. Nessa troca de bens materiais ou de expectativa de retribuições imediatas de um para com o outro, é um campo só de auto-engano, tanto para o homem como para a mulher. O resultado é que a gente espera, e é por isso que a gente está nessa fase de transição planetária, que um despertamento espiritual, moral da humanidade, de uma forma mais abrangente, esteja por ocorrer, porque disso que está indo aí em frente, misericórdia. Hoje em dia, se for fazer uma estatística, a quantidade numa escola assim básica de primeiro grau que as crianças têm filhos de pais separados, está chegando índices absurdos. E a tendência dentro dessa expectativa materialista é piorar. Então, antes procuremos resolver nossa questão pessoal de despertamento do eu profundo, de mudança de percepção dessa experiência encarnatória, de auto-amor e de autoestima, para a partir daí possibilidades em relação ao que nós poderemos inclusive atrair espiritualmente se dê num nível e qualidades melhores, né? Porque do jeito que está aí, misericórdia, é um olhe e as notícias que eu tenho visto, e vez ou outra você sabe que eu entro assim em Facebook nessas coisas. Olha a quantidade de casais que eu vejo que botam fotos que está uma maravilha e que depois estão separados e com traições rolando por aí. Misericórdia. Diga a vocês, não é convenção, que eu sei de casos pessoais, vistos. E aí é uma maravilha. E lá está no Facebook, no Instagram, está com o companheiro, com o esposo, a esposa, uma maravilha. Misericórdia, o que acontece nos bastidores. Ainda bem que não colocam depois nas redes, porque se colocasse, era uma tragédia, uma atrás de outra. Então vamos aqui para mais um slide. Ninguém tem coisa alguma no mundo, nem corpo, nem valores, amoedados, nem pessoas sob domínio. A incessante transformação vigente no cosmos, tudo altera a cada instante, e o vivo de agora estará morto logo mais. O dominador torna-se vítima, o corpo se dilui, os objetos passam de mãos. A questão aqui é nos convidando à percepção da transitoriedade de tudo no mundo material, para a qual a gente tem que parar de estar se projetando, porque isso não vai nos realizar nunca. A gente já se enganou em cima disso durante muitas encarnações. É claro, como a gente aqui retirado das leis já disse, isso não significa que você não vá ter um trabalho, que você não vá ter
constituir uma família, que você não vai ter até certos objetos materiais, mas numa perspectiva e num nível de consciência diferenciados, onde você não se engana mais pela posse e nem pelas circunstâncias temporárias que a vida está lhe dando, porque você sabe que não é nisso que está a meta maior de sua vida. Essa é a diferença desse estudo que aqui a gente está tratando. Se você também estiver passando por dificuldades, por solidão, por problemas financeiros, por dificuldades outras, você ter a exata consciência de que, olha, isso não é a minha vida. Isso são circunstâncias que eu preciso em termos de aprendizado espiritual, mas o meu nível de bem-estar e de plenitude íntima não depende disso. Então você pode estar só ou acompanhado. Você pode ter facilidades materiais ou não ter. Você pode estar vivendo momentos de doença física ou não estar. E nada disso vai determinar o seu real estado íntimo. É isso que o despertamento de consciência nos promove. E fora disso, na verdade, é auto-engano. Quando a gente se projeta de que bem-estar é se eu estiver bem acompanhado, aí a gente está se enganando. Porque dentro de um mundo de vicissitudes, de mudanças e de transformações constantes, que a vida material é, acreditar nisso é gostar de iludice. Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio de sentimentos, e porque nada é, enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de espaços e abarrotado de preocupações afligentes. O problema maior é esse, é que na medida em que a pessoa se projeta em coisas materiais, ela vai aumentando um vazio existencial nela, que aí sim é sinônimo de real infelicidade. Não é por acaso que os espíritos iluminados e mais elevados que a gente conhece dentro e fora do espiritismo faz tudo para ter o mínimo, para ter o necessário e indispensável. E eles, porque já trabalham a espiritualidade de uma forma mais intensa. E aí a gente vai querer, a gente de mediana evolução, ter 2, 3 casas se pudesse, carro sempre novo se pudesse, e todo um conjunto de circunstâncias e perspectivas materiais ao máximo, sem ser prisioneiro delas. A gente não consegue. A gente simplesmente não vai conseguir. A gente vai acabar se projetando e, como o texto aqui diz, abrindo espaços aonde o vazio de sentimentos enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas. O bom disso, assim em termos bem gerais do que nós estamos tratando aqui, é de que vai ficando bem evidente para qualquer um de nós. O nosso nível de felicidade real não depende de nada do mundo material. Se agora, no momento que a gente está vivendo, qualquer um aqui de nós, no momento existencial que nós estamos agora, se a gente está achando que a falta de determinada coisa, pessoa ou circunstância é o que falta para a nossa felicidade, a gente continua gostando de se auto-enganar. É essa a questão. A gente está achando que, por exemplo, se tiver só afetivamente, quando eu tiver alguém, eu vou. Você está querendo enganar quem? A você. Até quando? Porque não é isso que vai lhe realizar, não. Você tem uma necessidade interior que precisa ser de fato resolvida, mas essa necessidade não tem nada a ver com o mundo das formas, com o mundo material. Tem a ver com o despertamento do seu eu interior, o seu Deus interno.
para, na medida em que ele de fato for recebendo atenção e você for trabalhando a vida de uma perspectiva espiritual, você se sentir plena ou pleno, e não por causa de circunstâncias de pessoas ou de posses materiais. O objetivo da vida humana parte do ponto inicial no corpo, a infância. Cresce sem perder o contato com a sua realidade original, ser transcendental que é. Chegando à realização da consciência, deve expandi-la, enquanto mais se autopenetra e descobre novos potenciais a desenvolver. Isso aqui é assim, de uma forma mais prática de nós entendermos. Nós, aqueles que se adentraram no conhecimento da doutrina espírita, se identificaram numa perspectiva de visão da vida diferenciada da maioria. Eu digo a vocês e a qualquer um que depois nos acompanha pelo Facebook, olha, se você encontrou-se em termos de ideais de vida no que é apresentado pelo Espiritismo, é porque você está já num nível de maturidade, de consciência, de despertamento espiritual diferenciado. Não quer dizer que você seja um espírito elevado, mas quer dizer que você está num nível de amadurecimento de consciência que muitos não estão. E quais são esse grande grupo que não está? O grande grupo que não está, veja, é estabelecido em pessoas preconceituosas. Porque o Espiritismo, quando a gente entende bem a questão, por exemplo, da reencarnação, você não pode ter preconceito, nem de cor, nem de posição social, econômica. Primeiro, porque se você tiver preconceito de cor, a reencarnação vai lhe dizer que você vai, possivelmente, na próxima encarnação, nascer naquela corzinha que você hostiliza ou que você não gosta, para você aprender como é vivenciar aquela outra situação daquele que é companheiro seu de caminho. Se você, por ter facilidades econômicas, humilha, ou é alguém que se sente superior aos outros, se preocupe não. Noutra encarnação você vai entrar num nível econômico-financeiro inverso para você aprender na própria pele a valorizar o outro. Ou seja, em resumo, a pessoa que se identifica com o que o Espiritismo apresenta, ela tem que estar tirando roupas de preconceitos, né? Uma série de coisas que muita gente não consegue. Porque tem muita gente que, quando vem a ter esse conhecimento de reencarnação e começa a saber que pode mudar de papéis, né? Inclusive, por exemplo, um homem que, por circunstâncias ou de posse ou de beleza física, usa as mulheres ou usa as mulheres como propriedades e como se fossem objetos. Conhecendo o Espiritismo, ele vai saber, olha, te cuida, viu? Na próxima tu pode reencarnar como mulher. Então tu aprende a valorizar bem agora, senão tu vai ver na pele como é o outro lado. Então, em todos os anos, a pessoa que se identifica com a doutrina espírita, ela tem que tirar um bocado de coisa, que tem muita gente que não consegue não. Porque tem muitos que, quando vêm receber esses esclarecimentos sobre reencarnação, diz, vote, aí não é o meu lugar, isso aí não entra dentro de mim, e procura outro campo de religião, porque aquilo ali vai de encontro a ela. Diz aí, tu ia falar uma coisa? Até assim, nesse contexto aí, até na própria encarnação atual que a pessoa está, ela pode já começar a ser cobrada por esse tipo de atitude, porque eu conheço pessoas, não é só uma, que odeia mesmo. Aí essa pessoa teve 2 filhas e todas 2 casaram com eles. Começou a resolver a questão logo de imediato. Exatamente. O que é que isso quer dizer, né? Para ele
voltar como se diz, a rever. Mas aí vê, já o espírita, voltando aqui até ao texto que a gente está analisando, ele está num nível de perspectiva de despertamento de consciência diferenciado. Para ele agora é o seguinte: a própria evolução vai estar empurrando ele a que ele dê passos mais à frente. E esses passos mais à frente é esse que nós estamos estudando aqui, que é o despertamento da consciência profunda, de começar a analisar os objetivos mais importantes da sua vida fora da perspectiva materialista e ilusória, mas agora na perspectiva espiritual e imortal. Então os valores começam a mudar profundamente. E aí, voltando aqui ao texto, como diz, chegando à realização da consciência, deve expandi-la, enquanto mais se autopenetra e descobre novos potenciais a desenvolver. O importante de tudo, isso que nós estamos tratando aqui, e é bom outra vez nós destacarmos, é que isso tudo aqui vem de um desenvolvimento lógico, racional. Não está sendo proposto a nós um novo tipo de alienação ou coisa parecida. E agora a gente está querendo ser santo, está querendo viver agora numa perspectiva de realidade que não é material. E por isso a gente estaria se alienando. Longe disso. Todo o trabalho de despertamento da consciência profunda significa perceber a temporalidade e necessidade das coisas materiais sem ser mais manipulado e enganado por elas. Então você agora é chamado a viver em termos afetivos, relacionamentos mais autênticos, inclusive e sobretudo a partir de você mesmo, que não vai estar mais projetando no outro ilusões de posse ou de gozo, mas sim uma perspectiva de transcendência diferenciada. E depois isso se estende para as coisas circunstanciais e materiais. Ou seja, você continua integrado dentro do mundo de espíritos encarnados, só que agora não está submetido ao engano no qual a maioria está projetado, e que se traduz, sem dúvida nenhuma, em sofrimentos, mais cedo ou mais tarde, porque as vicissitudes, as mudanças constantes do mundo material vai cobrar dolorosamente, desde a perda de bens onde não teve meio nenhum de prevenir, desde a perda de sustentáculos afetivos ou de laços familiares pela morte do corpo e que foi impossível de evitar. Ou seja, se você se projetar nas coisas temporárias, prepare o couro, como se diz popularmente, porque vai levar pancada. O mundo material vai estar sempre lhe acicatando e lhe mostrando que não é nele que você vai se realizar. Vamos aqui para mais um exemplo. Ser consciente de si mesmo é a sua meta existencial, conseguindo o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Então, o primeiro passo grande em superar o ter para o ser se aprofundar e ganhar força em nós, ser consciente de si mesmo é a meta existencial. Vejam só que coisa. Vejam o que é que está sendo dito aqui a nós. O maior objetivo da nossa encarnação é despertar a consciência espiritual nossa. Essa é a grande meta. Não é a posse de bens, de pessoas, não é a formação de uma família. Tudo isso pode fazer parte do caminho, não é a meta. O objetivo maior é a consciência de si mesmo desperta.
que vai levar ao alto amor, que vai se desdobrar na bondade, na compaixão, na ação benéfica em favor do próximo. Ora, encerrando aqui o comentário desse slide, tem muita gente que pratica a bondade, a compaixão, a caridade, e não fez esse trabalho de despertamento de consciência. Justamente nessa circunstância é que se aplica aquele texto que nós comentamos de Emmanuel no início do nosso estudo. A pessoa simplesmente não praticou a caridade essencial com ela mesma. Que aquele texto que nós introduzimos, que era sobre a caridade essencial, era a pessoa ter tido um cuidado essencial com ela mesma, para a partir dela ela levar ao outro, e não tentar amar o outro, ajudar o outro esquecido dela. Então é preciso trabalharmos o autoencontro, o despertamento da consciência. A partir daí, as qualidades de caridade e de amor nossas se tornarão muito melhores e verdadeiramente autênticas, porque não estarão mais em busca de elogio ou de reconhecimento. Alguns psicólogos transpessoais concluem que a meditação transcendental, abstrata, os sentimentos de amor e autodoação concretos devem prevalecer, emulando o indivíduo a ser integral, realizado, capacitado para a felicidade. E é aí onde a gente vê a conexão entre a psicologia espírita, que nós estamos estudando aqui de Joana de Ângeles, e a psicologia transpessoal, que é a escola mais moderna em psicologia, porque nela também há o convite à meditação. A questão assim de maior amplitude que nós temos na perspectiva espírita é porque nós logramos a percepção e o trabalho em termos de imortalidade da alma, que vem do antes e que se projeta para o depois. Enquanto que a psicologia mesmo, propriamente dita, ela não trabalha esses valores como realidades vividas e realidades a viver. E nós sim, nós temos essa possibilidade. Depois aqui diz, devem prevalecer emulando ou estimulando o indivíduo a ser integral, realizado, capacitado para a felicidade. Olha, o que a gente tem que ter muito na cara, fora de qualquer resquício de egoísmo, é que olha, o que a gente pode desejar, imaginar, em termos de felicidade real e verdadeira, já está dentro de cada um de nós. Não depende de a gente encontrar a alma gêmea, se existisse. Não depende de você resolver uma série de problemas materiais simples. Isso é projeção do ego. O máximo de felicidade plena que a gente pode, de fato, ter percepção e vivência já está dentro de nós. Mera redundância é lembrar a experiência que eu citei aqui do guru, né? Do indiano lá, que foi feito um teste com ele, como ele sendo um dos homens mais felizes. Porque, na verdade, o nível de autoencontro, de despertamento espiritual, de visão da vida em termos transcendentais, é que dá isso a ele. E que está aberto a qualquer um de nós. Que coisa boa, né? Qualquer um de nós pode parar com essa brincadeira de estar se auto-enganando, se projetando nas coisas externas, nas pessoas ou nas circunstâncias da vida. Só depende da gente querer parar com isso, achar que a gente já sofreu ou já experimentou o suficiente isso, já está bom. A gente só precisa dizer, já está bom. Os conflitos então cedem lugar quando os seus espaços são preenchidos pelas realizações expressivas, libertadoras, a autovalorização não egoísta, despretensiosa
permite o encontro do self, que se desvela com infinitas possibilidades. Opa, que maravilha, né? Os conflitos cedem lugar quando os seus espaços são preenchidos pelas realizações expressivas e libertadoras. Que realmente o grande campo de conflitos nossos, que está na área imensa do nosso inconsciente, que abrange essa vida e vidas passadas, quando nós vamos despertando a consciência profunda e preenchendo nesse despertamento novas realizações, resolveu-se nossas questões maiores da vida. E aqui eu volto a fazer uma conexão com aquilo que foi alvo daquela pergunta de Roseli sobre as problemáticas lá de Silas, do livro Ação e Reação. Porque tem outro livro espírita muito recomendável, né, nessa área, que é o livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior, os primeiros capítulos, basicamente são aula de psicologia, porque é analisado as questões mentais do consciente, do inconsciente, do subconsciente, numa perspectiva ao mesmo tempo psicológica e espiritual, e mostra na grande área de problemática, através de alguns personagens que o livro vai tratando, como a interferência espiritual e uma perspectiva nova como essa que nós estamos tratando aqui resolveria os problemas. E o que é que, exemplo no caso de Silas, levava ele à ansiedade do reencontro com a madrasta? Uma profunda consciência de culpa. E essa profunda consciência de culpa dele, mesmo quando ele viesse a estar entre nós encarnado junto com ela, teria que ser resolvido. E a resolução poderia não se efetivar simplesmente numa encarnação, dependendo da forma que fosse trabalhado. A questão toda é que aquilo que a gente não resolve durante a encarnação, a gente projeta para o mundo espiritual. E o que não resolve no mundo espiritual, projeta para a encarnação, né? E até o momento em que a gente começa a trabalhar isso no valor de consciência novo, a gente pode ficar empurrando, como se diz popularmente, com a barriga. A autovalorização não egoísta, despretensiosa, permite o encontro do self, que se desvela com infinitas possibilidades. Porque se dá o seguinte, vejam só, isso já foi dito em várias palestras, inclusive algumas de Haroldo Dutra Dias, que talvez alguns de vocês tenham ouvido. Se não houvesse a infinita misericórdia divina frente às provas e desequilíbrios nossos do passado, nós não mereceríamos estar encarnados, mesmo que estejamos sob perspectiva de corpos que podem estar sob certos níveis de deficiências ou não. A carga elevadíssima de erros, de crimes, de desequilíbrios graves nossos do passado impediria, a gente não iria para frente. Ora, se em perspectivas puramente humanas fosse as leis divinas cobrar o que a gente já fez de errado, inviabilizaria a reencarnação, é lógico que a solução disso não vai ser através de reencarnação uma atrás da outra, né? Porque a gente vai precisar de quantas para resolver a carga toda? E sem cometer novos erros. Eis o grande problema. Porque se quando você vem, você vai, aproveita e comete mais algum, está difícil de resolver a conta, né? Na verdade, a misericórdia divina que nos dá o benefício da doutrina espírita
e do que nós estamos agora estudando aqui em termos de psicologia, é que nos diz, olha, isso pode ser resolvido de outro modo. Porque se essa conta você quiser resolver pagando item por item, você não vai pagar nunca, nunca. Mas aí, através dos estímulos de despertamento da consciência, de começar a ser instrumento autêntico do bem, de, através do despertamento que nós estamos aqui trabalhando, possibilitarmos aos benfeitores espirituais resolver inúmeras questões nossas através de nós e deles também, aí a gente vai dar passos bem adiantados. Que, aliás, é o que também dizem que ocorre com aquele que tem a mediunidade ostensiva e, de fato, exerce ela de forma espírita cristã, profunda, onde resolve problemas de várias encarnações numa só. Todos nós, que independente de ter mediunidade ostensiva ou não, podemos ser ao máximo instrumento desses benfeitores. Há benefício, inclusive, nosso mesmo, ao mesmo tempo em que a gente ajuda eles a resolverem situações que eles precisam de nós para ajudar o bem. Mas vamos aqui para mais um slide, é o penúltimo do nosso estudo de hoje. O individualismo que nele prevalece cede lugar ao amor, que convive e se expande na direção dos outros, aqueles que constituem a sociedade na qual se encontra, passando a trabalhá-la a fim de que também ela seja feliz. Então, quando diz aqui que o individualismo que nele prevalecia cede lugar ao amor, é o trabalho maior do encontro do self, do despertamento da consciência que nós, ao longo de várias aulas que tivemos aqui, estamos tendo, procura trabalhar em nós. Porque a partir daí, voltando aqui ao slide, nós podemos ajudar aqueles que constituem a sociedade na qual nos encontramos, a fim de que também ela seja feliz. Mas vocês vejam como é a perspectiva. Primeiro, nós trabalhamos a felicidade em nós, para depois querer levar ela aos outros. E isso se dá em todos os níveis de relacionamento humano. Querer encontrar alguém para nos dar felicidade, sem que a gente já seja a felicidade do outro, é uma tentativa com alto grau de frustração. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Não é o último, não, é o penúltimo. A vaidade, o narcisismo que existiam na sua personalidade desaparecem, por ausência de vitalidade fornecida pelo ego inseguro, que tinha necessidade de sobreviver, já que o self se encontrava soterrado no desconhecimento. No início aqui, a vaidade, o narcisismo que existia na sua personalidade desaparece por ausência de vitalidade fornecida pelo ego inseguro. É bem entendível isso, né? Pelo menos para nós que vamos acompanhando esses estudos. A questão toda é essa. O ego, em termos de estrutura de imediatismo e de valores do campo material, na medida em que ele é colocado em segundo plano, ele deixando de atuar, o nosso eu profundo começa a ganhar espaço. E o resultado é todo um trabalho onde a vaidade e o narcisismo do ego mesmo, da personalidade, são superados. Isso aqui é pois não. Durante a encarnação. Olha, toda a perspectiva que é projetada de evolução, de conquistas espirituais, o espírita, diferente de qualquer outra religião, ele é chamado a ser cidadão interexistencial. É por isso que tem aquele livro de Chico Xavier, Evolução dos Dois Mundos.
todas as possibilidades de evolução para a nossa realidade espiritual, ela transcende os valores temporais do corpo. Se por um lado a gente sente dificuldade em manejar, em controlar as necessidades do corpo físico, do outro lado do plano espiritual será em relação ao corpo espiritual. É por isso que os vícios, os desequilíbrios morais e de hábitos, inclusive em termos de quimismo cerebral, a gente leva para o plano espiritual. A pessoa tem um vício, está difícil porque o corpo material reclama, tem fome. O corpo espiritual vai ter fome, vai reclamar. E aí? Não, mas aí o problema vai estar maior, porque no corpo a gente ainda se enganava ou enganava os outros temporariamente, e espiritualmente a gente não consegue enganar. Então, na verdade, do ponto de vista espírita propriamente dito, qualquer perspectiva de conquista espiritual que a gente está achando difícil, porque está encarnado, se preocupe não, vai ser mais difícil desencarnado. Só isso. De certa maneira, Clínia, fechando esse argumento, de certa maneira, o espírita, na medida em que ele vai trabalhando esse despertamento da consciência dele, ele deve conseguir realizar essas possibilidades de forma prazerosa, de forma que ele se sinta planificado e não coagido ou forçado. Qualquer nível de trabalho espiritual que a gente está tendo para conquistar certa qualidade ou virtude, ou superar certo vício, ou superar o engano da ilusão da matéria, das projeções das pessoas, se isso para nós agora está difícil como encarnado, abramos os olhos, porque vai ser mais difícil desencarnado. Olha, o apego a pessoas, a família, tem espíritos desencarnados, fritos, entre aspas, presos aos familiares encarnados, sem conseguir se projetar fora do mundo real em que estão. Então, tudo aquilo que no mundo da ilusão a gente não trabalhar, a gente leva para lá, e para lá é mais difícil. Veja que coisa. Agora, o que eu volto a ressaltar é isso. Dentro do que o Espiritismo nos projeta, a gente não pode achar difícil. Se a gente estiver achando difícil, a gente está sob os enganos do ego. E continua achando bom ser enganado. E isso a gente tem que parar. Essa é a questão. A gente tem que parar de estar se auto-enganando. Agora, durante a encarnação. Pois não, Cleide? Vontade. A pessoa assim, que é extremamente vaidosa, narcisista, extremamente, e vive muito esse eu, esse materialismo, na hora do desencarne, ela, a dificuldade de ocorrer, porque morte é diferente de desencarne, ela vai ter morrido, mas não ter desencarnado. Por esse apego excessivo ao corpo, fica tipo assim, um suicídio que acontece às vezes, determinado suicídio, acompanhado da evolução do corpo. Essa pessoa materialista fica também acompanhando a decomposição do corpo. Veja, no livro Missionários da Luz é dito que poucos são os espíritos reencarnados que são completistas. Completistas é o espírito que vivenciou todas as energias vitais do seu corpo durante a encarnação, que voltou para o plano espiritual, assim diríamos, exatamente no momento mais adequado, depois de ter realizado todas as perspectivas e possibilidades espirituais e energéticas do seu corpo. Poucos. Então a grande maioria volta um pouco antes do tempo, ou muito antes do tempo. Dependendo
desse nível de energia, esse espírito vai estar sentindo as questões do inconsciente, do apego, das vibrações que o prendem à família, às situações do mundo material. E não deixam de ser, em termos espirituais, curtirem um pouco do que chama de suicídio indireto. Porque, de fato, se a pessoa vivesse plenamente essas energias, é que ela voltaria para o plano espiritual num nível de paz e de quietude o mais adequado possível. É claro que nós podemos reequilibrar a situação dependendo do maior esforço da vivência do bem que a gente faça. Porque muitas vezes certas atitudes de vício, de desequilíbrio que a gente teve durante uma certa fase de nossa vida, pode ser compensada magneticamente e fluidicamente com um tempo depois que a gente fez em termos de trabalhar pelo bem dos outros, ou de uma instituição de caridade, de ter feito muito bem a outros. E aí aquele bem que a gente fez recuperou desperdícios de energias que a gente teve antes, e aí fica numa situação mais ou menos equilibrada. Mas a gente tem que ver muito esse lado, de que é muito espírito desencarnado que fica preso à família, viu? Durante um bom tempo. Inclusive no livro Missionários da Luz tem uma situação de uma família, de uma viúva, que na hora que a viúva com duas irmãs vão almoçar, a quantidade de parentes que almoçava junto, 10 encarnados, era razoável. Que os espíritos analisam ali até a absorção de fluidos que os parentes desencarnados tinham, como se estivessem encarnados na hora do almoço ou do jantar. Então isso ocorre muito, e o resultado maior disso advém da ausência desse trabalho de despertamento de consciência, de viver harmonizado com as leis espirituais da vida, que nós trabalhamos muito dentro da perspectiva espírita. Mas eu queria saber essa questão da vaidade exacerbada. A vaidade. Se a pessoa, ao desencarnar, ela fica apegada ao corpo, sentindo a deconstrução do corpo. No nível. E essa pessoa, sendo narcisista, também era uma pessoa que tinha práticas espirituais ideais. Esse apego vai ser uma simples consequência. Porque aquilo em que a nossa mente projeta energias e ligações, por exemplo, a pessoa que é vaidoso e que coloca na aparência do corpo todo o campo magnético e vibratório, é natural que ao retornar para o mundo espiritual, essas projeções se imponham até se desgastarem o suficiente e o espírito se liberte dessa perspectiva ilusória. Isso não quer dizer que o homem ou a mulher não vá cuidar da sua aparência, de estar se apresentando bem, mas a questão toda é não projetar nisso metas e objetivos como muito importantes da sua vida. É por isso que tudo que a gente consegue trabalhar numa perspectiva de consciência desperta se torna positivo para a nossa evolução, porque não gera apego e não projeta ilusão. Mas vamos aqui para o último slide de hoje. A conquista do si é realização que independe do ter, do reter, mas que não prescinde do interesse e da luta enviada para ser. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, na autoidentificação, no auto-amor, no ser. Vamos analisar um pouco esse último slide para encerrar o nosso estudo de hoje. De hoje a 8, o estudo também será de 4 horas da tarde e será uma temática nova, a última do texto do livro O Ser Consciente. O próximo livro que nós devemos estudar deverá ser dessa série André Luiz,
que é o segundo livro dessa série. Geraldo ali voltar. E que André Luiz? Eu sei André Luiz, né? Sabe o que é isso? Necessidade de trabalhar a consciência desperta. O instante de silêncio. Então voltemos aqui a esse texto, depois a gente conclui outro. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, na autoidentificação, no autoamor e no ser. Ora, tudo isso que nós temos trabalhado aqui de reflexão nessas obras de Joana de Ângeles, eles nos levam à questão básica e fundamental, que é o trabalho da autoestima, do autoamor, do encontro com o si profundo. Só a partir dessa perspectiva bem delineada em nós é que a gente alcança, em termos de relacionamento humano, de vida em sociedade, de espírito encarnado, não ser alvo e nem vítima das projeções materiais, dos enganos, inclusive da personalidade temporária em que nós nos apresentamos aqui na Terra. Então, é importante sabermos que isso é muito diferente de egoísmo, de autoprojeção, de autoengano. Porque essa perspectiva, ela tem o ponto clímax que mais diferencia, é porque ela parte do ponto do que a gente pode chamar aqui de despersonalização. Você trabalhar o chamado Cristo interno. Eu lembro aqui, como eu citei no último estudo, o livro Filho de Deus, o teu Cristo. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar reação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Então veja, todos nós temos um Cristo interno, o Deus em nós, mas que a gente mantém. Sabe o que é manietado? É sobre grilhões e sobre correntes e sobre imposições que não permite se expressar coerentemente na nossa maneira de viver ou de nos realizarmos. Vejam que coisa. E na verdade, esse é o objetivo maior, o projeto maior da nossa encarnação. O despertamento do eu profundo, que nada mais é do que o Cristo interno em nós. Então, como estava dizendo, no próximo encontro nosso, é a última temática desse livro, o ser consciente. Será outra vez às 4h. E veja só, a hora adiantou-se muito, nós passamos razoavelmente da hora. Eu vou pedir aí para a nossa irmã Roseli ser a intermediária da prece de encerramento.